Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Para quem não me conhece, sou o Alisson Souza, dono do Filosofia Independente, criador no caso, né? Sou o único ativo lá também. Criei esse canal para fazer em vídeo o que eu faço em texto lá na página no Facebook e no Medium. Para quem não sabe, tem uns textos publicados lá no Medium também. Mas quem acompanha a página lá provavelmente já sabe já. Aí há tempos já que eu já venho pensando em fazer um vídeo no canal, um canal no YouTube, desculpa, e esse é o primeiro vídeo. E eu acho que seria muito interessante começar como o primeiro vídeo falando sobre João Scoterígena. Eu já publiquei alguns trechos, algumas citações dos livros dele que eu ando lendo ultimamente, relendo também, lá na página do Facebook, no Filosofia Independente. Aí eu fiz algumas anotações de estudo enquanto estava lendo tudo mais, né? E resolvi que seria interessante fazer um vídeo. Então será um vídeo teste. É um vídeo teste isso aqui, basicamente. Vamos ver se vai para frente. O que eu vou falar aqui vai ser especificamente sobre o primeiro livro, da Divisão da Natureza, do João Scoterígena. Para quem não sabe, o da Divisão tem 5 livros. Talvez eu comente todos eles, quem sabe, vamos ver. Mas neste vídeo eu falarei especificamente sobre o primeiro livro. Não será totalmente abrangente nem nada, vai ser sobre as principais anotações que eu fiz de estudo mesmo, e vou ler o que eu escrevi aqui, né, e dar alguns comentários também enquanto ando lendo. Vocês saberão a diferença entre no momento em que eu estiver lendo e no momento em que eu estiver apenas comentando mesmo. Então, como eu disse, né, esse livro será sobre o livro um. Os outros livros, até onde eu sei, não estão disponíveis em português. O primeiro livro está, esse daqui. Vocês acham lá na Amazon, tá? Tá um preço acessível, não me lembro quanto que é. Esqueci de olhar, na verdade, mas eu lembro que quando eu comprei eu achei bem acessível o preço. Os outros livros não estão traduzidos em português, até onde eu sei. Nunca achei. Tive que ir atrás de ler os outros, né? Uns malabarismos aí da internet, mas o primeiro livro ele está disponível para quem quiser comprar e não tem um inglês acessível e tal, ou até para quem tem também, né? Eu mesmo gostaria de ter os outros livros em físico, né? Então tá aí um alô para essa editora que editou. Não consigo ver quem foi aqui, cara. O E Realizações. Então tá aí está aí, né, a deixa para a editora fazer a tradução dos outros livros, né? Mas vamos começar com o que temos. Esse vídeo será sobre o livro um e eu já vou aqui começar lendo então. Vocês podem ver aí na tela, né? Coloquei só por enfeite mesmo. Então vamos lá. Como eu ia dizendo, né, por enquanto aqui eu vou comentar. O Escoto, ele é um filósofo cristão ali do neoplatônico, da tradição neoplatônica. Fundamentalmente, pelo menos. Ele segue ali a ampla tradição de Plotino, Próclo, falando dos pagãos, né? E seguindo o cristianismo, ele é fortemente influenciado, principalmente por Pseudo Dionísio, o Areopagita, né? Inclusive ele achava que o Pseudo Dionísio era de fato o Dionísio da Bíblia, aquele santo reverenciado, né? Mas não é. Ele acreditava fortemente que era e por isso ele falava com os dois como se fosse a mesma pessoa, basicamente. Outra influência dele foi São Máximo Confessor. Ele cita muito São Máximo, muito, muito, muito. Vocês vão ver aqui. São Gregório de Nissa, Santo Agostinho e Santo Ambrósio. Essas são as influências assim que eu sei que estão na cara. Há outras influências certamente, mas essas sim são as óbvias. E especialmente Pseudo Dionísio Areopagita. Esse dá para ver que é a base bilar, assim, a base bilar, a base fundamental do escoto. Vou começar a ler aqui agora. Para Escoto, então, todas as coisas que podem ser pensadas, mesmo coisas além do entendimento, se dividem fundamentalmente entre o que é e o que não é. Ele chama as duas coisas de physis, natureza, né? Aqui o termo natureza é tomado de forma muito mais ampla do que usado na ciência moderna. Como diz o professor Dermot Moran no verbo do CEP, o CEP é o Stanford Encyclopedia of Philosophy. A natureza é definida como universitas rerum, a totalidade de todas as coisas. Inclui tantas coisas que são, e a constant, quanto as que não são, e a quanto não são. Para Erígena, então, a natureza se divide em quatro espécies. A primeira natureza não é criada e cria.
A segunda natureza é criada e cria. A terceira natureza é criada e não cria. E a quarta natureza, por fim, não é criada e não cria. Como Escoto nota, a primeira natureza é diretamente contrária à terceira, como vocês podem ver. A primeira natureza ela não é criada e cria, enquanto que a terceira natureza ela é criada e não cria. Então, a negação de um é a afirmação do outro. Enquanto que a segunda natureza é contrária à última, a quarta. A segunda natureza ela é criada e cria, enquanto que a quarta natureza não é nem criada e nem cria. Ambas as afirmações, na outra implica ambas as negações, e vice-versa. Deixa eu abaixar aqui. A primeira natureza diz respeito a Deus, fonte de tudo o que é e não é. A segunda natureza diz respeito às formas ou essências platônicas, né? O mundo das ideias de Platão. E a gente vai entrar bastante nessa questão. A terceira natureza diz respeito ao mundo sensível, que só cria coisas justamente a partir da essência que compartilha. E finalmente a quarta natureza diz respeito novamente a Deus, concebida agora não como princípio, primeira natureza, mas o fim de tudo, né? Aquilo a qual tudo finalmente ganha seu repouso. E por isso não concebemos essa natureza como nem criadora e nem criada. Afinal, como a fonte e o fim de tudo, ela não é criada, não pode ser criada. E nem como fim, ela não cria, porque é justamente ali o repouso onde, digamos, o fim último onde tudo repousa. Então, eu vou voltar um pouco aqui para explicar melhor essa questão das quatro naturezas, tá, pessoal? Vamos lá. Como vocês podem ver, o Scott ele faz essas quatro divisões, que explicam em sua totalidade a natureza de tudo aquilo que é e que não é, a realidade como um todo, em seu escopo assim, mais abrangente possível, envolvendo o sensível e insensível, corpóreo e incorpóreo, o mundo inteligível e tudo mais, como vai ficar bem claro aqui para vocês. A primeira natureza é aquela que não é criada e que cria, que diz respeito a Deus como a fonte de tudo que é e que não é. Esse Deus como fonte do que não é não deve ser entendido, tá? Esse é um erro que eu já vi várias pessoas cometendo, que eu já vi várias pessoas incutando a João Scott Erichner, que não é verdade, de que, por exemplo, ele então criou o mal, já que o mal é a ausência de um bem, a ausência de um bem devido, a ausência de ser, como alguns podem dizer, querer colocar também. Mas não é o caso, tá? Ele não defende isso, muito pelo contrário. Ele defende explicitamente que Deus não é a causa do mal. Inclusive, ele tem um argumento assim, bem controverso, embora eu acredite que seja verdadeiro em sua sutileza, de que Deus sequer conhece o mal, dado que o mal ele sequer é ser. Ele pode conhecer todos os efeitos que decorrem do mal e tudo mais, mas o mal em si ele não é compreensível em si mesmo. Porque ele é justamente falta de essência, ele é falta de um ser devido, falta de um bem devido. Ele é essa ausência, assim, então, sabe? E como o Scott ele segue essa tradição neoplatônica em que o ser é ser inteligível, então o não ser como ausência é ininteligibilidade, no sentido de ausência mesmo, de imperfeição. E por isso Deus não conhece o mal, porque o mal ele não é algo em si mesmo conhecível. Ele não é algo inteligível, então não pode ser conhecido. Ele pode ser conhecido a partir de sua conexão com o ser. E ele sempre só pode subsistir em sua conexão com o ser, como ausência de ser. Então, se você vê aí por aí alguém dizendo que o Escoto defende que Deus é a causa do mal, então não é verdade. A questão é que, como o Dermot Moran diz também num artigo muito bom, que eu vou mostrar aqui para vocês depois, eu esqueci o nome dele, mas eu vou atrás. O Scott ele faz duas divisões nessa questão do não ser. Aquilo que não é por ausência e aquilo que não é por excelência. Então, aquilo que não é por ausência, ausência de ser, mal, por exemplo, mal, ausência de um ser, de um bem devido, ausência de ser no final das contas, né? Ontologicamente assim falando, ausência de ser. Enquanto que o não ser por excelência é aquilo que ultrapassa uma determinada categoria inteligível, na qual, para aquela categoria, aquilo não é, porque ultrapassa a sua compreensão. Então, por exemplo, nesse sentido, Deus é não ser. Ele é não ser por excelência, porque ele ultrapassa o entendimento. Lembre-se da fórmula ser é ser inteligível.
Então, quando a gente, digamos, contrai isso para uma determinada categoria, por exemplo, em que os humanos ocupam, o intelecto humano aqui, nós pensamos, né? Quando concebemos algo, mesmo que apenas de forma muito indireta, por exemplo, os anjos, como aquilo que está além da nossa categoria de ser, então podemos nos referir àquilo como não ser por excelência, não por ausência. Seria por excelência, que ultrapassa o entendimento. E por isso, dentro daquela determinada categoria, é não ser. Porque o ser dela não participa daquela categoria, ela ultrapassa aquela categoria. Então é importante fazer essa distinção, né? Porque isso entra, inclusive, num debate muito interessante que o Scott tem sobre a criação ex nihilo, a criação a partir do nada. Ele argumenta que a criação a partir do nada, por exemplo, ela não pode ser através da ausência de ser, o absoluto, sabe? Tipo, o ser veio a vir a partir da ausência. Não, é a partir da excelência. Deus cria tudo a partir da sua essência, que é super essencial, né? Seguindo a tradição apofática que eu vou chegar lá, do Pseudo Dionísio Areopagita, que Escoto bebe muito, e subscreve assim, quase que totalmente, vamos dizer, né? Então, essa criação a partir do nada, ela é uma criação a partir do nada por excelência. Entendeu? Todo ser, ele é criado a partir daquilo que está além do ser, a partir da essência de Deus. Mas nenhuma dessas coisas contém a essência de Deus em si. Ela não pense em como as formas, por exemplo. Existem vários cavalos que participam da essência do cavalo, mas nenhum cavalo em particular abrange em si abrange somente em si a essência do cavalo. Ele participa da essência do cavalo de forma completa, ele não participa de uma parte da essência do cavalo, ele participa da essência do cavalo como um todo, ao mesmo tempo que a essência do cavalo transcende cada um dos cavalos individuais. Da mesma forma, Deus cria tudo que é a partir do seu ser, que é super essencial, que está além do ser. É como se ele se contraísse, né? Como se Deus ali, ao criar, ele se autolimitasse para que um ser fosse criado, para que as ideias divinas viessem a ser criadas, por exemplo, chegamos então na segunda natureza, né, que é aquela que é criada e que cria. Deus criando a partir da sua sabedoria, a partir das suas ideias divinas, né, que são as causas primordiais de tudo aquilo que é. Pois para o Escoto, o pensar e o criar em si, em Deus, no caso, não são distintos, eles são iguais. Ser é criar e criar é pensar. Então, a partir do momento em que Deus pensa em algo, este algo é criado, porque isto é a criação deste algo, é a ideia divina que cria a essência de todas as coisas. É como se a ideia divina fosse a essência de todas as essências, que está subjacente ali a todas as essências. Por isso que nesse sentido ela é criada, porque ela subsiste em Deus e tem sua fonte em Deus. Todas as ideias divinas, a natureza humana, a forma do cavalo, a forma do triângulo, a mônada, né, que o Scott entra muito nisso, a mônada a partir da qual todos os números procedem e retornam, todas essas coisas, elas existem ali como causas primordiais de tudo aquilo que é e que se manifesta no mundo concreto, né? Por exemplo, as pessoas individuais, os cavalos individuais, os objetos triangulares e por aí vai, né? E elas subsistem nessas causas primordiais. Às vezes o Scott ele também se refere a Deus como causa primordial, mas apenas em sentido translato, em sentido analógico, né? Ele é, na verdade, aquilo que está além da causa primordial, ele está além do primordial. Porém, propriamente dito, as causas primordiais seriam então essas ideias divinas, que elas são eternamente criadas, e é importante frisar isso, elas são eternamente criadas, pois não há um momento em que elas não existem, afinal estamos falando da eternidade, estamos falando aqui das ideias divinas que existem em Deus, né? Ele entra na questão da Trindade também, então, ou seja, essas ideias divinas existem na sabedoria divina, que é o Logos divino, Jesus Cristo, mas não vamos entrar nessa questão da Trindade, tá? Vamos falar aqui mais da metafísica subjacente mesmo, mas assim, só para mencionar.
Então, essa segunda natureza, ela é eternamente criada e ela cria. Ela é eternamente criada como subsistindo, isso mesmo, na sabedoria divina, e ela cria tudo aquilo que participa dela. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? A natureza humana, a forma da humanidade. A forma da humanidade, ela existe na sabedoria divina, sua subsistência na sabedoria divina, ela é eterna, tá? Por isso ela é eternamente criada, ou seja, eternamente ela subsiste em Deus e depende de Deus para ser. E ela cria a manifestação de seu efeito, por sua vez, aí sim ela se dá no tempo. O ser humano vem a existir a partir de um determinado momento, o outro a partir de determinado outro momento, por aí vai. Há um momento em que nenhum ser humano existe. No passado, quem sabe no futuro, enfim. Então é preciso fazer essa diferenciação. Essa segunda natureza, ela é eternamente criada, ela é criada, mas eternamente criada, porque ela subsiste eternamente na mente de Deus, no intelecto divino, a segunda hipóstase de Plotino, né? E ela cria a partir das participações de cada uma de suas essências individuais, de cada um de seus participantes. Todos os humanos que participam da natureza humana, todos os cavalos que participam da natureza do cavalo, todos os objetos triangulares que participam da forma da triangularidade e por aí vai. Temos a terceira natureza, então, que ela é criada e ela não cria. Então, o que seria essa terceira natureza? Aqui Scotto está se referindo ao mundo sensível, como tal. Aquele mundo que ele é criado pelo mundo inteligível. Por exemplo, todas as pessoas, todos os objetos, ele possui em si um princípio de inteligibilidade que existe eternamente na mente de Deus e que manifesta o seu efeito no tempo. Esse efeito é justamente o mundo sensível, né? Por isso que essas essências divinas, tudo mais, elas são a forma, elas são a essência de todas as coisas. E todas as coisas é uma manifestação dessas formas. A forma em si, ela é eterna, mas a sua manifestação, ela é temporal. E é aqui que ele se refere a essa terceira natureza, né? Ela é criada, ela se manifesta no tempo, através, e tem como causa essas causas primordiais, que são as ideias divinas, as formas inteligíveis, e ela em si mesma, ela não cria. Aí alguém pode perguntar, como assim não cria? Como assim, por exemplo, um ser humano não cria outro? Como assim um ser humano não cria uma casa? Como assim, sabe, enfim. Como assim um fogo não cria um incêndio, não causa um incêndio? A questão aqui, como Scotto nota, todas as coisas no mundo sensível, elas criam, elas causam justamente a partir da sua essência. Então, como ele cria justamente a partir da sua essência, ou seja, daquele princípio inteligível que subsiste eternamente na sabedoria divina, então aquela coisa que é criada, ela em si mesma não cria nada, ela não causa nada, entendem? Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que cria algo, qualquer coisa, uma casa, qualquer coisa, que cria qualquer coisa. Ela em si mesma, uma pessoa em si mesma, ela é uma manifestação temporal de uma forma eterna, de um princípio inteligível eterno que subsiste eternamente na sabedoria divina. Mas considerada em si mesma, ela é justamente esse efeito das causas primordiais, entendem? Então, se considerar apenas em si mesma, ela não cria nada, porque o que ela cria, o que ela causa, ela o faz justamente através desse princípio inteligível que está contido justamente nessa segunda natureza que Scotto faz essa divisão entre quatro. Entende? Ele está justamente nessa segunda natureza, a que é criada e que cria. Que é esses princípios inteligíveis, essas causas primordiais de tudo, que contém tudo em si. Assim, é como se houvesse Deus que está além do ser, que cria o ser a partir dessas causas primordiais, né? Essas que contém em si o ser e as perfeições do ser e tudo mais. E que existe então, depois disso, essa manifestação dessas causas primordiais no mundo sensível, no mundo temporal, no espaço, no tempo, etc., né? Que em si mesma ela não causa e não cria nada, mas ela só o faz tão somente pela sua essência, que está contida justamente nessa natureza que é criada, eternamente criada e que cria. Deu para entender então? Passando agora para a quarta natureza, aqui é Deus como o fim último de tudo. Então, aqui ele já não é concebido mais como o Criador. Não é que ele deixa de ser o Criador, como se houvesse essa mudança essencial em Deus, em que ele é o Criador
então deixa de ser. Novamente, esse sentido analógico, é um sentido muito importante para o Escoto. Aqui ele está se referindo a como contemplamos Deus como o fim pela qual tudo corre. Ele é o princípio de tudo. Ele é tudo aquilo que vem a ser, tudo, eternamente ou no tempo, o faz através da subsistência em Deus. Eterna ou temporal, não importa. Da mesma forma, Escoto aqui seguindo São Máximo confessou, inclusive, e também Pseudo Dionísio, Plotino e tudo mais, eles estão em amplo acordo sobre isso. Deus é também o fim último de tudo. Tudo aquilo que procede de Deus retorna a Deus. E aqui ele já não é mais concebido como um criador, embora em si mesmo ele nunca deixe de ser o criador, tá? Essas 4 divisões, elas dizem respeito à forma como contemplamos a realidade. Como contemplamos Deus como aquilo que não é criado e que cria, como contemplamos as causas primordiais que subsistem eternamente em Deus, que são eternamente criadas e que cria, a natureza que ela é criada e que em si mesma não cria, mas o faz tão somente pela natureza inteligível que é eternamente criada e que cria. E a quarta natureza, né? Essa que é novamente Deus. Aqui temos, lembre-se, né? No primeiro temos o princípio e no último temos o fim. Deus concebido como o repouso absoluto de tudo, da qual tudo aquilo que é criado justamente repousa, entende? Justamente tem a sua consumação final. O que Escoto conecta, inclusive, é a doutrina do apocatastasis. Não sei se eu falei certo, eu acho que eu falei. Ali de São Gregório de Nissa, Orígenes, Escoto menciona Orígenes também, esqueci de mencionar ele. São Máximo confessor e tudo mais. Ele parte muito de um ponto de vista, de uma antropologia de São Máximo confessor. Isso vai ficar muito claro também.